Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as páginas de notícias para mim nos principais sites do Brasil. Eu vou utilizar o Pola VIP para fazer a análise do jogo de ontem. Ô, decepção, jogo humilhou a gente. Senti torcedor até do Vasco, porque o time parecia o time do Vasco, muito feio, muito forte, muito espaçado, tomou um. Nossa Senhora, não criou nada. Nossa Senhora. Vamos lá, primeira notícia, vamos analisar. Jorginho cobra jogadores do Flamengo, rubro-negro carioca passou um grande vexame logo após retorno do Tata FIFA. Vamos lá, cobrar jogadores tem que cobrar. Tata FIFA, o Flamengo sempre perde após Tata FIFA. Por quê? Não consigo entender. É jogador que vem da FIFA, vem cansado, botava no campo. Ele colocou o time todo reserva, mas é um grande time que entrou do Flamengo ontem. Não foi time fraco que o Flamengo colocou, não. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Eric Pucá, Jorginho, Luiz Araújo, Paquetá, Samuel Lino e Pedro falar que esse time é reserva, é fraco, então é brincadeira. O Flamengo entrou com os jogadores ficaram 10 dias treinando, 10 dias podendo estudar o Bragantino, a movimentação do Bragantino, e o Bragantino jogou como fosse o Flamengo, encurtando espaço curto, tocando a bola, abrindo espaço, dando lançamento, visão de jogo, jogadas de movimentações. Flamengo não, apático. Então, aconteceu no que aconteceu, e 3 foi pouco, foi 3 mais o baile, e quase o Flamengo levou 5-6, sem a vergonha geral. O Flamengo teve sorte que teve um gol anulado, porque o Flamengo ia tomar um varejo. Então, assim, não sei se esses jogadores que estão lá no banco de reserva não entendem o que é Flamengo e querem sair, fica te marrindo, tem que entrar e tá a sua vida. Porque ali eu acho que são poucos que ganham menos de 800 mil reais. São pouquíssimos. Hoje em dia um clube pagar de 800 mil reais para cima, um jogador Bragantino, tem um jogador dele que não ganha que o jogador do Flamengo ganha. Então, assim, não tem explicação. Não tem explicação. Assim, tô pasmo, humilhado, revoltado, porque você vê o time que entrou no campo ontem do Flamengo, é um timaço. É um timaço. Os jogadores da seleção, que o time que entrou é um timaço. Que se desse a camisa do Bragantino, eles iam jogar todos como titular. Ninguém senta no banco ali por nenhum jogador do Bragantino ali. Juninho Capixaba com a Ayrton Lucas. Acho que a Ayrton Lucas joga mais bola que o Juninho Capixaba. Só que ele não quer jogar. Não quer entender o que tá acontecendo ali. 10 dias treinando. Aí o treinador vai pra entrevista quando o Flamengo vai uma sequência ruim, tem um jogo atrás do outro. Precisa de tempo pra treinar. Treinou pra quê? Será que teve treino? Como foi esse treinamento? Teve cobrança? Teve estímulo? Os caras entraram desanimados. São perguntas assim que. Assim. Sem resposta. Tem gente sem resposta. Sem resposta. Jardim não poupa pulgar e tentar série de erro. Mengão tem noite a ser esquecida em Bragança. Paulista, treinador bonito, não se calou sobre problemas que estouraram na equipe. Não é um ponto que eu estou defendendo há muito tempo. Continuação do treinador. Esquece Felipe Luiz, passou. Espero que retorne mais na frente, mas eu torci para o Felipe Luiz ter essa sequência longa. Agora Leonardo Jardim. Para mim, o treinador do Flamengo tem vida longa. Tem que ter vida longa para mandar os jogadores que ele vê que não está desempenhando o papel que tem que desempenhar. Ter diretoria com pulso firme para mandar seja quem for. Teve o caso do Felipe Luiz com o Pedro. Ali o Felipe Luiz não estava escalando o Pedro, estava colocando Prata.
porque a torcida está questionando isso. Se o Felipe Luiz não quisesse trabalhar com o Pedro, vendia Pedro, negociava Pedro, entendeu? Acho que você tem que estar sempre suporte ao treinador. O Abel Ferreira mandou o Rony, a dor de coisa importante, Dudu, que é ídolo do Palmeiras, embora entre outros jogadores, ele sempre dispensa quando vê que o jogador não está dando a qualidade que ele quer. E eu acho que o treinador do Flamengo tem que ter esse mesmo apoio da diretoria, entendeu? Pelo menos é a visão, que ficar com um jogador que não desempenha, entre no jogo, como entrou ontem quando o Bragantino e não jogou nada, não criou nada, sim, o que está acontecendo de errado? É a pergunta que tem que ter resposta. Isso aí não vem do torcedor, tem que ser algo interno ali para saber o que está acontecendo. Porque a gente não acompanha o treinamento do Flamengo, a gente acompanha o jogo. E todo mundo esperava um jogo difícil, sim, foi um jogo muito difícil, mas porém o Flamengo tinha tudo para ganhar. Vi até alguém comentando hoje no Instagram lá, uma fala até interessante. Quando o Flamengo perdeu pro Corinthians, o Flamengo lutou, teve a expulsão lá do Everton Araújo, que pra mim foi um pouquinho injusta, porque o jogador também foi ao contra, ele solou a primeira bola, depois com tornozelo já no chão, tocou no calcanhar do cara. Não, pra mim não é lance pra expulsão. Sobre a expulsão do Pulgar, ele tá fechando a fantasia de bad boy. Ele jogava firme, entrava tudo, mas não é violento. E ontem ele foi violento. Então ele fechou a fantasia do jogador bad boy. Então tem que tomar cuidado, tem que procurar conversar com ele para me usar, porque o Adriano passou por a mesma coisa quando teve o jogo contra o Atlético Mineiro lá, que ele discutiu com o Hulk e ali o futebol dele caiu. A mesma coisa é que o cara tem que tomar esse cuidado para não fechar a fantasia de bad boy. A torcida fala, mas é porque ele jogava tudo, chegava firme, chegava na bola. E aos poucos ele tá fechando a fantasia de bad boy, e isso aí prejudica o Flamengo, como prejudicou nesse jogo contra o Bragantino. Futuro de Leonardo Jardim no Flamengo segue intacto. O Rubro-Negro demonstrou fragilidade com um time desfalcado e o desempenho apresentado em campo gerou crítica por parte da torcida. Time desfalcado, eu não aceito. Eu não aceito time desfalcado. Para mim jogou com um time maço, só jogador craque, só bom jogador bom. Ficou 10 dias treinando com esse time. Então o Flamengo tinha que estar voando em campo. De ser bem frustrante. A torcida teve um papel fundamental, assim, lindo. Cantou o jogo todo, mesmo tomando 3-0, cantou o jogo todo. Então, não foi falta de incentivo da torcida, não. Agora a torcida tem que cobrar para que domingo o Flamengo volte a ganhar, volte a jogar com seriedade, firmeza, que é isso que o Flamengo merece. Como eu estava falando ali do jogo Corinthians, o Flamengo perdeu para o Corinthians com 1 a menos, mas jogou muito. Ele se empatou com o Corinthians, ou perdeu, estou em dúvida. Mas o Flamengo jogou muito ali. Já agora contra o Bragantino foi vergonhoso, meu. Tem um elenco que o Flamengo tem os jogadores que o Flamengo tem. Não tinha desfalque nenhum. Arrascaeta e Paquetá com a 10 ao mesmo nível. Luiz Araújo joga muito. Já fez gol de título, já salvou o Flamengo em muita situação. Samuel Lino é uma das maiores contratações do Flamengo. Pedro é centroavante. A dupla de volante foi titular. Na lateral direita, Hermes Royal já jogou uma Copa do Mundo. Ayrton Lucas já foi para uma seleção brasileira. Léo Ortiz
E Vitão é baita dupla de saca. Então, assim, sem explicação, falar que jogou desfalcado não deixa eu satisfeito. De La Cruz pode deixar o Flamengo com interesse do River Plate. Meio Uruguai também espera interesse do Catar e pode ser negociado na próxima janela. Eu creio que o Flamengo não vai vender só se ele quiser ir. Aí o Flamengo não pode fazer muito além. Mas eu acho que De La Cruz é um jogador que ainda vai dar muito alegria para o Flamengo. É um jogador que tem um passe refinado, tem boa movimentação. Eu creio que também deixar ele ali como volante sempre não é a solução. Às vezes tem que colocar ele com ponta, como volante, dependendo do jogo. É um jogador que também, assim como o Paquetá, joga várias posições. O treinador tem que conhecer as peças, tem que parar, assistir o que o jogador já fez no passado, para que ali possa ajustar taticamente o jogador dentro daquilo que o jogador já rendeu de melhor na sua vida. Então, o Leonardo Jardim tem que fazer um trabalho também de estudar seus próprios jogadores para saber qual é o seu maior potencial. Perdão. Neymar leva amarelo e é suspenso e fica fora de Santos e Flamengo. Atacante critica a habilidade após a advertência que gerou suspensão automática. Sobre o Neymar, acho que o Flamengo estava com muito olho nesse jogo contra o Santos e esqueceu o jogo contra o Bragantino. Essa é uma verdade que eu carrego também. Que tem muita gente que estava só falando do jogo que o Neymar quer para a seleção e ia jogar tudo contra o Flamengo e esqueceu desse jogo contra o Bragantino. Por isso esse fechame que o Flamengo passou ontem. Vamos mais notícia. Pulgar recebe multa no salário após expulsão no Flamengo. Chilena recebeu cartão vermelho logo no início do segundo tempo, prejudicando o Flamengo ainda mais, o mais querido. Para mim, fechou a fantasia. Sem muito alongar esse assunto, já falei. Rosa acusa auxiliar do Paganini de agressão em jogo contra o Flamengo. Colela afirma que De La Cruz foi atingido e explica a reação após tumulto em Bragança Paulista. Verdade, o De La Cruz já estava chamando atenção e o auxiliar meteu a mão na cara dele e ali começou o tumulto maior. O Flamengo é criticado por atuação ruim e precisa dar resposta. O elenco é cobrado por descer bem abaixo e meia reação rápida contra o Santos. Assim, nós vamos passar esses 3 dias aí tentar ressuscitar no domingo, porque foi complicado. Foi complicado. Poderia estar com a cabeça mais tranquila, mas essa derrota pesou demais. Após quase 2, Flamengo volta a perder por 3. Atuação coletiva abaixo do esperado e a expulsão de Eric Pulgar marcaram negativamente o desempenho da equipe carioca. Sim, vamos falar dos gols. O Flamengo não marcou. O Juninho Capixaba, no primeiro passe que deu o lançamento, teve espaço de dominar a bola, levantar a cabeça e cruzar. Cadê o jogador para tirar o espaço? Até que a marcação-pressão que o Flamengo tinha, perdeu. Ficou 10 dias, perdeu o sistema de marcação. O cara teve liberdade para lançar, aí pegou a movimentação, para mim uma linha alta, não é uma linha baixa, por isso que a bola conseguiu pegar o jogador livre. Se o Flamengo tiver a mesma linha baixa, não vai marcar pressão, abaixa a linha para que o jogador não possa receber essa bola. Subiu a linha, mas não marcou pressão. O cara dominou, teve visão de jogo e cruzou. E o segundo gol, um rebote, o cara livre. Cadê o cara que fica na entrada da área ali para dificultar esse chute? Cebolinha, quase quarto gol deles, o gol que vai ao lado, na verdade foi 2 anulados, um por impedimento, outro com toque, não, só o toque da mão. Teve um toque da mão ali, mas eles fizeram o que o Flamengo não fez. Bola de escanteio, se o bolo no pé do cara, não tinha ninguém ali para dar pressão. O erro também já perdeu uma Copa do Brasil assim, com o gol do Nestor do São Paulo, que a bola sobrou, o cara ali pegou de primeira e fez o gol.
Então, são um erro assim de treinamento. É por isso que falta na mesma técnica. Vou encerrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas foi vergonhoso ontem. Então, as análises falar comigo, Eduardo. Lembrando, entre no Sala Paula FIP, tem outras matérias aqui interessantes. Lê as notícias as notícias, que foi feito um trabalho jornalístico ali interessante, tem a sua análise, tem a sua opinião. Então até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.